Bora para mais um resumão sobre os principais acontecimentos da nossa democracia relativa chefiada pelo excelentíssimo Xandão? Você já tá sabendo do documento disponibilizado pelo Congresso americano, que demonstra toda a censura e perseguição contra políticos e figuras públicas de direita, certo? Se não tá sabendo, bom, clica aí no card e dá uma olhada na playlist com toda a cobertura dos Twitter Files, e através deles eu te garanto que você vai ficar completamente atualizado. Mas então, já começaram a fazer um levantamento dos perfis perseguidos e censurados pelo Xandão, para basicamente confirmar aquilo que todo mundo já sabe, né? Que toda essa censura e perseguição teve lado e que basicamente todas as contas derrubadas são de direita. Como são centenas de perfis, eu não tenho como mostrar todos eles aqui. Então eu quero destacar justamente as exceções. Porque entre esse monte de perfil de direita, nós temos essas curiosidades, né? O PCO, o Sleeping Giants e a Folha de São Paulo. E aí você me pergunta, por que o Xandão foi atrás desses perfis? Então quer dizer que ele também tentou calar a esquerda? Não. Na verdade, não tem nada a ver. A matéria da Folha que saiu por esse perfil da UOL era essa daqui. Dados de Alexandre de Moraes são vazados em grupos de bolsonaristas. Eu preciso explicar por que o Xandão quis derrubar essa matéria da Folha? Acho que é bem simples, né? Ele não queria que isso repercutisse. A publicação do Sleeping Giants que ele quis derrubar segue na mesma direção. Era uma publicação sobre a entrevista do Paulo Figueiredo com o Tucker Carlson, e nessa entrevista o Paulo chama o Xandão de ditador. Então ele não estava querendo censurar nem a Folha nem o Sleeping Giants. Na verdade, ele estava querendo frear a repercussão dessas matérias. E com o PCO foi exatamente a mesma coisa. Olha só as publicações do PCO que incomodaram o Xandão. Ensanha por ditadura, skinhead de toga, retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores. Dissolução do STF. É preciso adotar uma política concreta contra a ditadura do STF, lutar pela dissolução total do tribunal e pela eleição dos juízes com mandato revogável. A ditadura do TSE sobre o aplicativo Telegram é mais um ataque à liberdade de expressão e uma tentativa de fraude às eleições. Após intervir ilegalmente no aplicativo, o tribunal envia mensagens a todos os usuários indicando que leiam o Estadão para combater as fake news. O Tribunal Superior Eleitoral quer impor censura a manifestações políticas em shows fascistas. Alexandre de Moraes é um dos pilares da ditadura do judiciário e vai presidir o TSE nessas eleições. Fora Bolsonaro, Lula presidente PCO. Então, como vocês podem ver, eles não estavam censurando o discurso da esquerda aqui. Acontece que o PCO era um bloco único e isolado da esquerda que estava defendendo a liberdade de expressão e que denunciou toda a perseguição política praticada pelo STF, pelo TSE. E essas foram as publicações que incomodaram os caras. Perceberam o que tem em comum nos perfis de esquerda que foram perseguidos? Pois é, todos eles estavam repercutindo críticas ao Xandão. O que demonstra que o Xandão estava de maneira muito bizarra utilizando os seus poderes de ministro para tratar todas as redes sociais como se fossem a sua própria seção de comentários, particular mesmo, como se fosse tudo um grande canal do YouTube que ele tem, e ele decide quem é que vai comentar, quem é que vai falar o quê, se tem alguém falando mal, ele manda apagar, ele manda tirar do ar, porque ele só não quer que falem mal dele, só não pode criticar o excelentíssimo. Mas claro, né, como a esquerda em geral estava adorando a perseguição política que ele estava perpetrando contra a direita, eles não estavam lá criticando o cara, muito pelo contrário, né? Estavam até puxando o saco. Ou seja, a esquerda podia falar o que quisesse livremente. Fake news, discurso de ódio, tanto faz. A única coisa que eles não podiam fazer é criticar o skinhead de toga, como disse o PCO. A Folha de São Paulo, como vocês viram, já pulou do barco e agora tá fazendo uma cobertura até honesta sobre toda essa situação. Então eles publicaram essa matéria que diz: Ex afirma em inquérito ter bloqueado 226 contas por ordem do STF e TSE. E como o Rubinho bem apontou, né, 161 contas derrubadas por ordem do STF, 65 contas bloqueadas por ordem do TSE, mas Janones, Felipe Neto e Choquei não estavam entre elas. Coincidências de uma democracia pujante. Quando os dois tribunais atuam derrubando contas só de um lado, deve ser porque é só esse lado que mente, é só esse lado que faz coisas erradas, né? E não porque a gente tem uma óbvia perseguição política acontecendo aqui. É como o Rafael Glau pontuou muito acertadamente nesse comentário. Só pra lembrar, a fake news de maior impacto da história desse país foi criada pela Patrícia Campos Melo, baseada em absolutamente nada. Ela criou uma mentira tão absurda que só de ler você já fica incrédulo. Pra quem não tá lembrado, a matéria em questão é essa aqui. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Com contratos de 12 milhões de reais, prática viola a lei por ser doação não declarada. Essa é uma matéria de 2018 que até hoje ela não conseguiu provar minimamente. Na verdade é o contrário, né? Como o Glau continua explicando, essa matéria foi divulgada e difundida por mídias e militantes ponta de lança que bateriam na própria mãe se o Catraca Livre disser que essa é a nova moda esquerdista contemporânea. Ela gerou processo contra os que ela acusou na matéria, gerou CPMI, onde ela foi desmentida, além
de ter ficado provado que o PT é que usava os serviços que na matéria ela tratou como crime. Como a gente pode ver nessa matéria da Rádio Senado, Hans River diz que PT era forte cliente da empresa investigada por crimes digitais nas eleições de 2018. Ela foi premiada por essa específica fake news como um grande furo de reportagem, quando o único furo que ela realmente tentou dar, o Hans River não quis aceitar. Aqui ele fez um trocadilho que, bom, quem acompanhou a matéria na época entendeu. Mas é importante destacar isso porque a gente tem várias fake news gigantescas promovidas pela esquerda ao longo dos últimos anos. O Felipe Neto e o Janones cansaram de espalhar mentiras durante essas últimas eleições. E a Choquei então é um dos perfis com mais checadas nas notas de comunidade de toda a plataforma, de todo o X. Mas eles nunca foram pro inquérito, não tiveram suas contas bloqueadas, o que prova completamente o meu ponto. O motivo pelo qual só tem contas de direita nesse documento disponibilizado pelo Congresso americano não é porque só a direita estava espalhando mentiras. Não é porque só a direita estava atrapalhando nas eleições. Não, é porque o STF e o TSE estavam promovendo uma perseguição política contra a direita. Isso também fica claro nessa matéria da Gazeta do Povo que fala que ações do TSE e da Polícia Federal visava dados privados de usuários por uso de hashtags sobre voto impresso. Olha só que maravilhosa a democracia em que vivemos. Se você simplesmente engajasse em uma hashtag pedindo por voto impresso, que é um sistema utilizado na maior parte das democracias do mundo, você era automaticamente investigado pela Polícia Federal. Pois é, eles acionavam o Twitter para conseguir os seus dados. Entre as hashtags apuradas pelos nossos ministros, nós tivemos mais de 258 mil tweets. Porém, um ali completo explicando. A linguagem do arquivo é meio ambígua, mas parece que coletaram informações pessoais do número mencionado de 182 contas, não necessariamente dos mais de 250 mil tweets. De uma forma ou de outra, como comentou o jurídico do Twitter, o TSE não apresentou provas da ilegalidade no uso das hashtags, o que pode caracterizar monitoramento e pesca probatória, também incorrendo em divulgação em massa e indiscriminada de dados privados de usuários, o que caracteriza uma violação da privacidade e outros direitos constitucionais. Pois é, os crimes cometidos pelo STF não param de aparecer. E como vocês devem ter visto no último vídeo, agora eles também vão ser cobrados pelo Congresso americano. Certamente vocês ainda vão ver vários detalhes sobre essas censuras absurdas promovidas pelo STF, e um dos casos mais icônicos, sem dúvida, é o do Monark. E olha só, ele conseguiu ser pior do que a gente pensava. Na decisão do Monark é escrito o seguinte: em face das circunstâncias apontadas, é imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. E lembrando, não tinha nada de ilícito, era só o Monark dando a opinião dele. E nem eram aquelas opiniões que o pessoal falou, não, mas olha os absurdos que ele defendeu no Flow, porque ele defendeu que tinha que ter partido bigodista. Não, eram os tweets do Monark reclamando do STF. Mas mesmo que tivesse, como ele bem pontuou aqui, nem crimes hediondos tiram direitos fundamentais, afirma a jurista. Afastar garantias individuais em decisões sigilosas é próprio de regimes autoritários. Sim, tá ficando cada vez mais feio. E só mais um detalhe muito importante. Olha só de onde saiu a jurisprudência pro Xandão afastar as garantias individuais do Monark. O Ernesto Araújo trouxe esse detalhe que eu acho que é um detalhe excepcional isso daqui, tá? Uma das poucas, se não a única peça de jurisprudência apresentada pelo Alexandre de Moraes para justificar o afastamento excepcional de garantias individuais é o habeas corpus do ministro Celso de Mello, né? E que, se você for ver, isso aqui se repete em várias decisões do Alexandre de Moraes. Só que isso daqui trata-se do caso de um presidiário que estava se queixando que a sua correspondência havia sido violada pelas autoridades carcerárias. Ou seja, essa jurisprudência que o Alexandre de Moraes está usando para afastar garantias individuais das pessoas que não cometeram crime nenhum, que estão discutindo na internet, é o caso de um preso que reclamou que estavam violando a correspondência dele dentro da cadeia. E aí o Celso de Mello falou que como ele é um preso e como poderia receber algum material perigoso de fora, isso é justificado. Nesses casos excepcionais se entende que vale o afastamento das garantias individuais ao sigilo da correspondência. Só o precedente, a jurisprudência que o Alexandre de Moraes teve que trazer para dizer que pode censurar as pessoas, que pode acabar com o afastamento de garantias individuais e coisa e tal. Garantia individual não se afasta, não existe isso, né?
Então, aqui, ó, salvo engano, não parece existir um precedente adequado para censura sistemática. Evidentemente que não. O Alexandre de Moraes pegou só esse trecho do afastamento por questões excepcionais dos direitos individuais que tinha nesse HC, que era o único que ele achou, porque isso não existe. Não existe afastamento de garantia individual, é o ponto exato do limite da atuação do Estado contra o indivíduo. A única jurisprudência que ele achou foi essa. E aí ele usou isso. Cara, um precedente de um preso que estava reclamando de que a polícia carcerária estava vigiando a correspondência dele. Isso é o precedente que ele está usando para prender pessoas, para tirar dinheiro de pessoas, para calar as pessoas, né, de forma geral, pessoas que estão criticando Alexandre de Moraes, estão criticando as urnas, mas estão criticando, não estão fazendo nada além disso. O Hugo Freitas, que é mestre em Direito, fez um comentário um pouco diferente, mas a conclusão ainda é próxima. Ele diz que é possível o afastamento excepcional de garantias individuais quando o juiz autoriza a quebra de sigilo bancário de um suspeito, por exemplo. Mas isso precisa estar previsto em lei e, principalmente, precisa haver indícios de crime. No caso do Monark, não se citou o crime nem em tese. Ou seja, ainda que em alguns casos o afastamento excepcional de garantias individuais possa se aplicar, no caso do Monark, definitivamente não se aplicava. Então, foi um excesso bizarro do nosso Supremo. Mais um deles, né? E Hugo Freitas também fez a seguinte análise. Lei das eleições de 1997. O TSE não pode extrapolar a lei, restringir direitos ou estabelecer sanções onde a lei não o faz. Em outras palavras, o TSE não pode tornar plataformas responsáveis pelo conteúdo dos usuários e criminalizar desconfiança quanto às urnas. E compartilhou a lei que aponta o que ele está dizendo. Mas como é possível um cara tão correto, tão íntegro e tão imparcial quanto o Xandão fazer todas essas coisas? Bom, vai ver é porque ele nem esconde que tem problema com conservadores. Se liga na matéria da CNN. Xandão sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Sim, a gente vive numa democracia onde o cara que manda e desmanda nela não tem nem vergonha de ir a público para falar que ele se preocupa com o crescimento de um dos espectros políticos. É como o Deltan Dallagnol muito bem pontuou aqui. Em que país democrático do mundo é visto e tratado com normalidade um ministro do Supremo, presidente do tribunal responsável por organizar eleições limpas e justas, mostrar a deputados da base do governo receio com o aumento de parlamentares conservadores nas próximas eleições? Fala pra gente, como que se confia numa eleição que é praticamente administrada, organizada pelo cara que nem esconde que ele não quer que os políticos de um lado sejam eleitos, que isso preocupa ele? Mano, o negócio já ficou tão zoado, assim, tá tão escrachado, que eu me espanto que a gente ainda tá tendo que explicar isso. O próprio Xandão foi lá e falou, pô, vai ser ruim, né, se tiver muito conservador. Justo o cara que tem poder pra interferir nas eleições e brecar o crescimento dos conservadores? Mais do que isso, justo o cara que tá sendo investigado até pelo Congresso americano justamente por ter perseguido e desfavorecido os conservadores na última eleição. Mas não, é tudo teoria da conspiração. Não teve interferência política não aqui, imagina. A direita não tá sendo perseguida não. Tudo viagem nossa, gente, não tem nada pra ver por aqui. Mas vamos dar uma olhada em mais umas matérias bem interessantes? Começando por essa, Alexandre de Moraes usa a Polícia Federal e as Forças Armadas para impor censura aos brasileiros. O que ocorre no mundo dos fatos é que o ministro e o STF, do qual ele faz parte, tomam decisões que não são nem democráticas e nem polêmicas. São ilegais. É isso, nosso juiz supremo não segue a lei. Isso não é insegurança jurídica. Isso é a segurança de que você vai ser injustiçado pela justiça. O que mais temos aqui? Alexandre de Moraes tem encontro com Lira e vai de surpresa ao Senado em meio à crise e à ameaça de CPI. Ministro do STF só avisou Pacheco sobre visita pouco antes e participou da entrega do anteprojeto sobre Código Civil. Vocês sabem o que é isso, né? O Xandão tá sentindo algo batendo na bunda e foi lá tentar articular. Ele tá perdendo prestígio, ele tá ficando bem difícil de carregar, tá ficando um fardo pesado. Então começou as suas mobilizações super democráticas, tá? Isso aí com certeza não tem nada de errado com o que ele foi fazer lá. Apareceu de surpresa, certamente sem segundas intenções, porque ele é um cara super honesto, super do bem, que não tem problema nenhum com os conservadores do país que agora estão expondo todos os crimes que ele cometeu, né? E repito, eu estou conseguindo utilizar Folha de São Paulo como fonte de boa parte dessas matérias. Eu sempre vou enfatizar que é um grande sinal de que já estão soltando a mão do cara. Aqui tem mais. Xandão derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele no TSE, mostra relatório. Então até a extrema imprensa tá repercutindo aquele relatório que a gente já viu aqui nos últimos vídeos. E aí a gente tem umas palhaçadas como essa, né? Gilmar Mendes vê tecnologia como séria ameaça à democracia. É porque tudo pra eles tem essa desculpa. Eles podem fazer tudo porque eles estão defendendo a democracia e podem agir acima da lei contra toda a direita porque a direita é antidemocrática. E agora
agora, como eles estão perdendo o monopólio da narrativa, eles não podem mais simplesmente sair por aí mentindo, o Elon Musk falou, né, a gente viu no último vídeo, a censura é a ferramenta utilizada para quando a mentira perde o seu poder. Então agora eles não conseguem mais mentir livremente. Por quê? Bom, as mídias alternativas, como esse belíssimo canal que você está assistindo agora, vão tratar de trazer a verdade para vocês. Só que isso só é possível graças à tecnologia. E a verdade, ela é muito perigosa para a democracia. Então, com as redes sociais dando a oportunidade de desmentir a narrativa que os ditadores querem impor, é claro que a tecnologia ameaça muito a democracia, né? Essa democracia de fachada deles. Uma democracia que só se sustenta na base da mentira. É tipo o papinho desse ministro bundão aqui que foi lá no Podpah. Não existe polarização, isso eu quero deixar muito evidente, com o fascismo. Não é polarização. Fascista não tem o porquê você admitir o fascismo dentro da ordem institucional brasileira. Mas quantos argumentos, hein? Olha a qualidade dos nossos ministros. Isso porque esse aqui é o Silvio Almeida, né? Ele é tido como um dos intelectuais deles. O nosso ministro dos direitos humanos tá falando que uma parte da população que ele define como fascistas não são dignos sequer de diálogo. Você não tenta conversar, você só extermina fascistas, né? Porque o fascista ele quer te matar, ele quer te destruir. Ele acha que é bonito deixar as pessoas passar fome. Sim, o fascista... Meu Deus do céu. Esses fascistas imaginários aí que ele pinta, realmente estão querendo matar todo mundo. Mas detalhe que é o comunista Ian Neves que fala num podcast, assim como o ministro está fazendo agora, que o objetivo deles é a tomada armada do poder. Então, eles querem tomar o poder através das armas, mas são os fascistas imaginários que estão querendo matar os outros. Então não é polarização. Fascismo tem que combater fascismo. Começa a ter negacionismo dentro. É isso que não dá. O cara fala assim, não deixa. Quem morrer é porque eventualmente não tinha. É isso. Ele não consegue elaborar uma frase. O que um fascista diria? Como é que um fascista se expressa? É porque quem morrer eventualmente ele quer que passe fome, porque ele defende até a fome e é porque é isso que é fascista? Esse é o discurso fascista? Quantas pessoas vocês já viram falando essas coisas que ele tá tentando emular? É incrível, mano, é incrível. A esquerda não sabe minimamente como pensa a figura que eles projetam nos seus opositores. Eles inventam uns discursinhos sem pé nem cabeça que não refletem 1% do que a gente realmente fala, do que a gente realmente acredita. Mas ainda assim querem jogar esse rótulo pra cima da gente, né? Somos fascistas. Aí não precisa escutar, não precisa conversar, dialogar, pode só censurar, pode prender, pode fazer o que quiser. Atrás dessas teorias, inclusive que vão até pra economia, pra vocês terem uma ideia, existe essa ideia do darwinismo social, que é de uma seleção natural. Sobrevivem aqueles os mais aptos a sobreviver. Essa ideia, ela não pode ser admitida. Com certeza, porque quem sobrevive é quem tem Isso é fascismo, cara. Então não é Isso é que é fascismo, então. É a lei do mais forte. polarização. Você não polariza com fascismo. Fascismo você se combate. Fascismo, nazista, você não tem contemporização com esses caras. Grande ministro dos direitos humanos, taxando, provavelmente, sei lá, metade da população como fascista e falando que essa parte da população você não tem conversa, você não dialoga, você só combate. Ou seja, será que o nosso ministro dos direitos humanos acredita que mais ou menos metade da população não devem ser tratados como seres humanos, dignos de pelo menos você ter um diálogo com eles? Não, são pessoas que existem ali apenas para serem combatidas. Porque já ficou bem claro, né? Ele não acha que fascista é realmente algum fascista, não. Fascista é todo mundo que não concorda 100% com todas as merdas que eles falam. Agora calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. Bom, vamos seguir lendo as matérias antes de enlouquecer, né? PF diz a Xandão que o X permitiu transmissão ao vivo de perfis bloqueados. Rede social também informou em inquérito ter bloqueado 226 contas por ordem do STF-TSE, como a gente viu antes. Então você vê, né? A Polícia Federal também ignorando completamente a lei e incriminando o X por não ter praticado a censura ilegal que o Xandão gostaria. É democracia demais, gente. Nossa. E numa discussão mais recente que ainda tá no escopo de tudo que a gente tá conversando, a gente tem o seguinte: julgamento sobre bloqueio dos aplicativos de mensagem no Brasil vai pro plenário do STF. Flávio Dino apresentou destaque para que o caso que estava sendo discutido no plenário virtual fosse ao plenário da corte. E aí tem a explicação. Esse
Esse caso discute a decisão de uma juíza do Rio de Janeiro que em 2016 ordenou o bloqueio do aplicativo em todo o Brasil após o WhatsApp não compartilhar informações em uma investigação criminal. Naquela vez, Lewandowski, então ministro do STF, concedeu uma liminar que restabelecia o serviço no Brasil. O julgamento interrompido nessa sexta decidiria se a corte confirmaria ou não a liminar. O caso voltou à discussão em meio à disputa entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, após ordens para a remoção de perfis no X. O ministro do STF pediu a inclusão de Musk no inquérito de milícias digitais e abriu uma investigação sobre a obstrução de justiça. Por que o Flávio Dino quer levar isso pro STF? Eu tenho as minhas desconfianças. Mas assim, não dá pra afirmar muita coisa, né? Porém, se eu fosse você, já buscava pelo menos uma alternativa ao WhatsApp. E quando você acha que a extrema imprensa não pode mais te surpreender, a gente ganha um episódio como esse. A Daniela Lima, que é uma das jornalistas, assim, eu até me sinto mal de chamar ela de jornalista, porque ela não é nem uma militante, ela é uma cheerleader da Janja. Tem cada vídeo patético dela fazendo campanha e eufórica e efusiva, falando como se a Janja fosse uma amigona dela, que ela mostrou memes pro Lula e pro Macron, e que a Janja também viu e caiu na gargalhada e ela ficou tão feliz. Assim, tem tanta coisa ridícula. E a militância dela já foi pro nível tão escrachado que ela conseguiu a façanha de ser repreendida na Globo News por estar militando demais, por estar sendo muito descarada. Assistam comigo essa vergonha nacional. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar? Quer falar. Fala, antes de eu seguir. Só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso. Entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só pra poder colocar... Esse não, Gabeirinha dela tentando... Ai, caramba, é difícil de assistir isso, mas vamos lá, vamos tancar mais um pouco. O personagem na monta que ele teve na história. Isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só pra gente ter a monta do personagem, só pra quem tá em casa entender o tamanho. Vamos entender um pouco do tamanho. Então nem os caras da Globo News aguentam mais a militância da Daniela Lima. Basicamente é isso. O que eles fizeram aqui foi falar, assim, milita menos, que tá muito descarado. Como é que a gente continua fingindo que não é a emissora oficial do governo, se toda vez que você vai falar do Thompson Flores, você tem que citar que ele foi o cara que agiu contra o Lula? Pô, assim fica difícil a gente fingir que não é a assessoria de imprensa do governo, Daniela Lima. Vai com calma um pouco. Segura essa tua sanha de líder da Janja aí um pouquinho, filha. Mas pra gente se recuperar um pouquinho dessa vergonha alheia, vamos dar uma olhada nessa jantada do Marcel Van Hatten pra cima do Frajola, atual comandante do Exército Brasileiro. Agenda do poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando, então é fake news. Pede pra botar, é fake news. Pede pra botar no inquérito pro Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? É como ele sintetiza muito bem nessa pergunta aqui, né? As Forças Armadas devem lealdade à Constituição e às leis ou aos abusos de Alexandre de Moraes? Olha, todo esse vídeo do enquadro do Van Hatten em cima do Frajola é excelente, só que o vídeo dele tem 8 minutos e 34 segundos. Então não tem como eu colocar ele aqui na íntegra. Mas fica a recomendação pra você assistir, porque realmente vale a pena. E eu também vou deixar a recomendação para que vocês assistam a participação do Eli Vieira, um dos 3 responsáveis pelo Twitter Files Brasil. Vocês podem conferir no canal dele do YouTube. Também encontra os vídeos no perfil dele do X. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, provavelmente já conhece o Eli. Ele já apareceu aqui algumas vezes, já troquei ideia com ele. E nesse caso, certamente sabe que ele manda muito bem e tá fazendo mais um trabalho sensacional e extremamente importante pro nosso país. Certamente não será a última vez que vocês verão Eli Vieira por aqui no Tragicômico. Por hoje é isso, se inscrevam no canal para não perder as próximas atualizações. Agradeço a todos pela audiência, até o próximo vídeo.